O que vem à mente quando você ouve as palavras Idade da Pedra? Você pensa em pessoas caçando mamutes com lanças, contando histórias em volta do fogo e pintando nas paredes de cavernas? Se sim, você está certo, mas há muito mais na Idade da Pedra do que apenas isso. Vamos descobrir mais sobre isso. A Idade da Pedra é o período mais antigo da cultura humana. Começou oficialmente há quase 3 milhões de anos, quando os pesquisadores encontraram as primeiras evidências dos seres humanos usando ferramentas de pedra. Esse período foi chamado de Idade da Pedra porque as ferramentas eram principalmente feitas de pedra. Geralmente é dividido em 3 períodos distintos: o período Paleolítico, o período Mesolítico e o período Neolítico. O Paleolítico é o período mais antigo e mais longo da Idade da Pedra, começando quando os primeiros seres humanos apareceram na África, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, e durando até aproximadamente 12 mil anos atrás. Paleolítico significa Idade da Pedra Antiga. A humanidade evoluiu gradualmente dos primeiros representantes do gênero Homo para os humanos anatomicamente modernos. O Homo habilis foi a primeira espécie humana verdadeira a evoluir dos macacos. O Homo erectus tinha pernas longas que eles usavam para caminhar longas distâncias. O Homo erectus provavelmente foi o primeiro a aprender a controlar o fogo e cozinhar alimentos. Os neandertais eram a espécie humana extinta mais comumente encontrada. Cerca de 40 mil anos atrás, os Homo sapiens foram a última espécie humana a sobreviver na Terra. Nenhuma outra espécie parecia ser capaz de competir com o quanto nos tornamos avançados. As pessoas do Paleolítico formam pequenas comunidades, frequentemente chamadas de tribos. A maioria das pessoas da Idade da Pedra usava cavernas mais como hotéis, ficando nelas durante a noite e depois seguindo em frente. Durante o Paleolítico, as pessoas eram nômades, o que significa que se moviam de um lugar para outro em busca de comida. Em geral, eles passavam seu tempo em atividades de subsistência direta, coletando plantas comestíveis ao longo do caminho, frutas, bagas e nozes. Eles também desenterraram raízes. Para um doce, eles tiravam mel de colmeias selvagens e coletavam ovos de ninhos de pássaros. A caça ainda não era comum, e a carne era comida crua. Os animais já estavam mortos, e sua carne era recolhida. No início do período, as ferramentas de pedra do Paleolítico eram muito básicas. As pessoas as faziam de maneira primitiva. Uma pedra era batida com outra até que pedaços se soltassem, criando uma borda afiada. Com o tempo, as pessoas da Idade da Pedra começaram a fixar alças nas pedras. Foi assim que surgiram machados de mão primitivos feitos de pedra. Os animais que vagavam pela terra durante a Idade da Pedra incluíam mamutes peludos, rinocerontes peludos, bois almiscarados, ursos cavernosos e veados gigantes. Eles eram a fonte de ossos, chifres, peles e, claro, peles de animais SAs. Pessoas da Idade da Pedra usavam peles de animais para fazer roupas. Mais tarde, as pessoas começaram a amarrar tiras longas de couro em suas roupas para prendê-las no lugar. Por volta de 47 mil anos atrás, começaram a ser usados furadores para unir peças. No Paleolítico, as pessoas faziam decoração com conchas, dentes, pedras e garras de animais. Cerca de 500 anos atrás, as pessoas descobriram o fogo. Pensa-se que eles esfregavam 2 pedaços de madeira juntos e depois aprenderam a bater pedras juntas para produzir faíscas. O uso do fogo reduziu as taxas de mortalidade e proporcionou proteção contra predadores. As pessoas que viviam em cavernas decoravam suas paredes com imagens de animais. Entalhadura encontrados em paredes de pedra na maioria das vezes mostram touros gigantes, veados, cavalos e bisões. Parece que os humanos pré-históricos acreditavam que, criando imagens de presas em potencial perfuradas por um caçador, eles garantiam uma caça bem-sucedida. Mesolítico. Agora é hora do Mesolítico. O Mesolítico foi o segundo período da Idade da Pedra. O Mesolítico significa Idade da Pedra Média. Neste momento,
alguns humanos teriam abandonado o estilo de vida nômade e começado a construir moradias permanentes perto de corpos de água. Eles construíam cabanas e abrigos com estruturas de madeira ou estruturas feitas de ossos de animais e as cobriam com peles de animais. O Mesolítico viu o desenvolvimento de ferramentas de pedra mais finas e menores, como flechas ou pontas de lança. Com a ajuda delas, a caça se tornou muito mais fácil. Também havia arcos e flechas. Essas armas tornaram possível caçar veados, javalis e pássaros de maneira mais eficaz. Durante este período, a pesca começou a se desenvolver como forma de atividade de subsistência. Novas ferramentas foram criadas para a pesca, como anzóis, arpões e redes de pesca. A exploração de extensões de água trouxe os primeiros jangadas e barcos. Acredita-se que tenha sido durante o período Mesolítico que os cães foram domesticados. Os cães podiam ajudar na caça, avisar sobre perigos e fornecer calor e conforto. Neolítico. Agora, vamos olhar para o Neolítico. O período Neolítico é a etapa final da evolução cultural e desenvolvimento tecnológico entre os seres humanos pré-históricos. O Neolítico significa Nova Idade da Pedra. Começou quando alguns grupos de humanos abandonaram completamente o estilo de vida nômade de caçador-coletor para se dedicar à agricultura. Isso foi chamado de Revolução Neolítica, pois mudou drasticamente o modo de vida da maioria da humanidade. As pessoas neolíticas eram agricultores habilidosos, fabricando uma variedade de ferramentas necessárias para o cultivo, colheita e processamento de colheitas. Os agricultores neolíticos desenvolveram ferramentas como arados para ajudá-los em seu trabalho. A criação de gado também foi adotada. Animais como ovelhas, cabras e porcos foram domesticados e forneceram uma fonte pronta de carne, leite e lã. A domesticação de animais, juntamente com o início da agricultura, levou os humanos a permanecerem em um lugar por períodos mais longos. Os assentamentos se tornaram mais permanentes. As pessoas se estabeleceram em aldeias. As aldeias gradualmente se desenvolveram em comunidades organizadas, onde os alimentos eram armazenados e bens materiais eram negociados. O Neolítico foi caracterizado pelo surgimento de artesanato como cerâmica, cestaria e tecelagem. A invenção da roda é a mais notável daquela época. A Idade da Pedra terminou quando os humanos começaram a trabalhar com metal e a fazer ferramentas e armas de bronze. Isso marcou o início da Idade do Bronze.